Meus pais sempre foram interesseiros, e desde criança, fizeram questão de me ensinar que o importante era gostar das pessoas pelo dinheiro delas, nunca pelo que sentem no coração. Isso era tema de conversa de jantar na minha casa. Lembro da minha mãe cortando o frango e falando: se certifica de casar com alguém que tenha um bom emprego. E meu pai só concordava, como se ela tivesse acabado de me passar alguma verdade absoluta. Mas não era aquele tipo de conselho normal de pai e mãe preocupados com a nossa estabilidade. Era coisa bem mais direta. Quando eu tinha uns 12 anos, minha mãe me chamou para sentar e me ensinou a pesquisar quanto cada profissão pagava. Ela abriu um site de salários e falou: olha, médicos ganham tanto, advogados ganham tanto. É com gente desse tipo que você tem que se relacionar. Achei estranho, mas era nova demais para questionar. Já meu pai pegava mais pesado. Apontava um BMW no estacionamento e dizia: tá vendo? É com esse tipo de pessoa que você devia andar. No supermercado, se alguém passava o cartão preto, ele cochichava: presta atenção nesses detalhes. No ensino médio, já estava acostumada. Eles perguntavam das pessoas que eu convivia, mas nunca era se eram legais ou me tratavam bem. Sempre era: o que os pais deles fazem? Ou, eles moram em que tipo de casa? Aí comecei a namorar o Colin, quando tinha 17 anos. Ele era um cara super carinhoso. Levava café pra mim antes da aula, sabia minhas músicas preferidas. Desse jeito. Só que trabalhava numa pizzaria e dirigia o Corolla velho da mãe. Falei dele pros meus pais, e minha mãe fez aquela cara de quem não gostou nem um pouco, sem nem tentar disfarçar. Quais são os planos dele? Ela perguntou. E eu disse que ele queria trabalhar com engenharia de áudio. Meu pai, olhando por cima do celular, soltou: isso não é carreira. Você tá perdendo seu tempo. 2 semanas depois, terminei com o Colin. Não porque eu queria, mas porque toda vez que chegava em casa, meus pais jogavam na minha cara que eu estava escolhendo uma vida difícil e ignorando tudo que me ensinaram. É um cansaço que não dá pra explicar. A faculdade conseguiu ser pior. Minha mãe pesquisava na internet o curso dos caras que eu comentava e me mandava links sobre potencial de salário. Só pra você pensar direito, ela dizia. Meu pai, então, resolveu me dar mesada de verdade, mas só se eu saísse com gente adequada. Sério, parecia até emprego. Foi aí que conheci o Austin, numa festa do 3º ano. Ele fazia pré-direito, andava de Lexus que ganhou dos pais, só usava relógio de marca. Meus pais ficaram encantados antes mesmo de conhecer. No dia que levei ele pra jantar lá em casa, minha mãe fez um assado especial. Meu pai abriu até vinho que guardava faz tempo. O Austin era certinho, educado, inteligente, cheio de ambição. Só que, cada vez que ele falava, eu só concordava quase no automático. E quando ele me beijava, parecia só mais um item da lista pra riscar. Ficamos juntos quase 2 anos. Meus pais já tratavam como se fosse da família. Minha mãe começou a falar de salão de festas. Meu pai dizia que eu, enfim, estava fazendo as escolhas certas. Até que um dia, no jantar, o Austin veio falar dos planos pro escritório onde queria trabalhar, do apartamento que ia alugar no centro, e de repente me dei conta de que não lembrava qual foi a última vez que tivemos uma conversa de verdade, daquelas importantes, que não fosse sobre carreira ou dinheiro. Cheguei em casa naquele dia e encontrei minha mãe acordada vendo TV. Sentei ao lado dela e disse: acho que nem gosto tanto assim do Austin. Ela parou a TV na hora e falou: como assim você não gosta dele? Ele é perfeito pra você. Respondi: mas eu não sinto nada quando estou com ele. E ela: sentimento passa, segurança fica. Você sabe a sorte que deu de achar um cara assim? Eu quis continuar, discutir, mas estava exausta. Fui dormir. O pedido de casamento veio 3 meses depois. Restaurante caro, anel escolhido com a mãe dele, todo aquele roteiro. Eu disse sim porque todo mundo estava olhando e eu não sabia nem o que pensar. Meus pais choraram de felicidade. Os pais do Austin nos levaram para comemorar. Todo mundo feliz, menos eu. 1 semana depois, chegou um pendrive para mim, sem nome, sem remetente. Quase joguei fora, mas por alguma razão, pluguei no computador. Era um vídeo, datado de 6 meses atrás. Filmagem de segurança. Parecia restaurante. Meus pais sentados com os pais do Austin falando de mim como se fosse negócio. Minha mãe disse: ela faz tudo o que a gente fala. Sempre fez. De repente, o Austin aparece. Senta com eles. Todo mundo planejando cada passo. Fiquei em choque vendo aquela cena. O vídeo rodando e o zumbido no ouvido. Minhas mãos tremiam tanto que precisei largar a xícara. Eles rindo de verdade. Meu pai servindo vinho. Minha mãe toda feliz falando das datas do casamento. E o Austin acenando como se aquilo fosse uma fusão de empresas, não um casamento. Revi o vídeo. As frases da minha mãe ecoando. Ela faz tudo o que a gente fala. Sempre foi assim. A menina não tem pulso firme. Nunca teve. E a mãe do Austin respondeu: perfeito. O Austin precisa de alguém fácil de lidar. Fácil de lidar. Como se eu fosse um bichinho de estimação. E aquilo tudo, 6 meses antes do pedido. Planejaram cada detalhe. Restaurante, dia, talvez até o que ele devia falar. Olhei os outros arquivos do pendrive. Eram mais 3 vídeos. O primeiro, ainda mais velho, talvez de 1 ano atrás. Meus pais recebendo os pais do Austin em casa. Meu pai mostrando documentos financeiros, dava pra ver até meus extratos, financiamento estudantil, tudo sem minha autorização. Ouvi o pai do Austin dizendo: queria ter certeza que não teria surpresas. Meu pai riu. Ela tá limpa. Só dívida de faculdade. Sem vícios, foi bem criada. Estavam me avaliando como quem avalia um carro usado. O segundo era numa cafeteria. Só Austin e minha mãe. Ela explicando cada coisa que eu gostava. Flor preferida, música.
como eu tomo café. O Austin anotando tudo no celular. Cada atitude dele, cada gentileza calculada. No terceiro vídeo, o pior. Austin com outra menina, parecia na casa dele. Os dois se beijando, ela usando a camisa dele. Era de 2 meses atrás, ou seja, depois do pedido. A menina perguntou, quando você vai contar pra ela? E o Austin, depois do casamento, quando tudo estiver certo. Meus pais precisam dessa ligação. A partir dali, não importava mais nada. Fechei o notebook com força e fiquei ali no quarto escuro, tentando respirar. O anel de noivado parecia queimar meu dedo. Quem mandou tudo aquilo pra mim? Quem teria acesso a todas essas gravações? E por que agora? Abri o laptop de novo e fui ver as propriedades do pendrive. Ele tinha sido criado só 3 dias atrás. Ou seja, alguém estava guardando esses vídeos e montou esse pacote recentemente. Alguém que queria que eu soubesse de tudo. Meu celular vibrou. Era a mensagem do Austin. Ainda tá de pé o jantar amanhã? Minha mãe quer conversar sobre os lugares pro casamento. Fiquei ali encarando a tela. Amanhã era sábado. A gente ia encontrar os pais dele num restaurante de carne bem chique pra ver as pastas com as ideias de casamento que a mãe dele já tinha preparado. Aposto que ela planejava esse casamento antes mesmo do Austin me pedir em casamento. Outra mensagem chegou, dessa vez da minha mãe. Não esquece de usar aquele vestido azul amanhã, tá? A mãe do Austin adora você de azul. E lembra de levar a lista de convidados que começamos. O pai dele quer ver. Olhei o rascunho da lista em cima da escrivaninha. Metade dos nomes eram imposição dos meus pais. Colegas de trabalho do meu pai, amigos de golfe, gente que vi uma vez na vida. Senti um frio estranho no peito. Não era raiva ainda, era uma clareza difícil de engolir. Levantei para procurar umas coisas pelo quarto. Achei meu diário do 2º ano da faculdade e comecei a folhear as páginas antigas, justamente sobre a época que conheci o Austin. Lá estava. Eu tinha registrado como era esquisito ele sempre aparecer na cafeteria em que eu estudava. Como sabia exatamente quando eu estaria lá. Na época, achei que era coisa de destino, meio romântico até. Mas agora vejo que provavelmente alguém contou os meus horários pra ele. Encontrei meu celular antigo, o que usei até o ano passado. Liguei e fui fuçar as conversas antigas da minha mãe. Você viu aquele garoto da sua aula de economia? O do carro legal? Você devia falar com ele. Era o Austin, claro. Ela já tinha reparado nele antes de mim. Provavelmente sabia tudo sobre a família dele. A porta do quarto abriu de repente. Tomei um susto. Era minha mãe, com o cesto de roupa. Filha, tô juntando roupa branca. Tem alguma aí pra lavar? Ela perguntou. Fiquei olhando pra ela. Essa mulher que me criou, fazia meu lanche, me levava pro treino, me ajudava com o dever de casa. E agora parecia que tinha me vendido como se fosse um carro usado. Não, tá tranquilo, respondi. Ela olhou pro meu laptop, depois pra mim. Tá tudo bem? Você tá com uma carinha pálida. Só tô cansada. Ela largou o cesto no chão e se aproximou. Pôs a mão na minha testa igual fazia quando eu era criança. Não vai ficar doente agora, hein? Amanhã é o jantar. Os pais do Austin estão animadíssimos. Me afastei. Tô bem. Ela pegou o cesto de volta. Então descansa. Amanhã é dia importante. E saiu, fechando a porta. Fiquei sentada pensando em cada aniversário, cada Natal, cada jantar de família. Será que algum desses momentos foi real ou era tudo treinamento para eu virar o produto perfeito? O celular vibrou de novo. Dessa vez mensagem de número desconhecido. De nada. Pergunte aos seus pais sobre o negócio Riverside. Fiquei olhando e respondi. Quem é você? Os 3 pontinhos apareceram e sumiram. Nenhuma resposta. Procurei negócio Riverside no Google junto com o nome dos meus pais. Depois tentei com o nome dos pais do Austin. E nada. Mas lembrei que meu pai mexia com imóveis e o pai do Austin tinha construtora. Minha mãe tinha comentado meses atrás de um projeto grande do meu pai. Algo que garantiria nosso futuro de vez. Desci as escadas e encontrei meus pais assistindo TV. Algum programa do HGTV. Meu pai estava com o laptop aberto. Trabalhando mesmo já sendo quase 10 da noite. Perguntei direto. Pai, o que é o negócio Riverside? Ele me olhou na hora. Minha mãe também. Ficaram me encarando. Onde você ouviu isso? Ele perguntou todo controlado. Alguém comentou. O que é? Meus pais trocaram olhares. Minha mãe se levantou. Filha, isso é coisa de trabalho, assunto chato. Não precisa se preocupar. Mas eu quero saber. Meu pai fechou o laptop. É um projeto de incorporação imobiliária. A empresa do pai do Austin e a minha estão trabalhando juntas. Vamos transformar o antigo distrito industrial de Riverside em apartamentos de luxo. Há quanto tempo vocês estão nisso? Uns 2 anos. Por quê? 2 anos. Exatamente o tempo que eu e o Austin estamos juntos. O tempo que meus pais vêm empurrando a gente um pro outro. O negócio depende de eu casar com o Austin? Silêncio. A TV continuou ligada, mas ninguém mais prestava atenção. Que bobagem! Disse minha mãe, num tom mais agudo do que o normal. Responde! Insisti. Meu pai suspirou, passou as mãos no rosto. É complicado. Explica. Ele olhou pra minha mãe, que balançou a cabeça, mas mesmo assim ele falou. O pai do Austin queria a garantia de que as famílias iam ficar ligadas de vez. O casamento de vocês fazia parte do acordo. Assim, ninguém pode desistir do negócio nem puxar o tapete do outro. Então, vocês me venderam. Não vendemos você, minha mãe rebateu na hora. Só arrumamos uma situação boa pra todo mundo. Você vai ter um marido ótimo, de uma boa família. E nós vamos garantir nosso futuro, inclusive o seu. Vocês iam me contar isso algum dia? Não tinha o que contar, disse meu pai. Você ama o Austin. Aceitou casar. Tudo aconteceu naturalmente. Naturalmente? Eu queria gritar.
Vocês manipularam tudo. Me colocaram feito peça de xadrez. Minha mãe cruzou os braços. A gente te orientou. É o papel dos pais. Você está exagerando. Eu vi os vídeos. Os dois pararam. Minha mãe empalideceu. Meu pai se levantou. Que vídeos? Todos. A reunião no restaurante, a conversa no café, os papéis, tudo. O maxilar do meu pai ficou tenso. Quem te mandou? Importa? Foram vocês que montaram tudo. Planejaram minha vida como se eu não existisse. Fizemos o melhor pra você, disse minha mãe, agora com voz dura. Você sempre foi sensível demais, emotiva demais. Ia acabar como o Colin, com um emprego ruim, se matando pra pagar a conta. Salvei você disso. Eu amava o Colin. Você tinha 17 anos, não sabia o que era amor. E você sabe? Isso que vocês fizeram é amor? Apontei pra eles. Usar a filha pra fechar negócio imobiliário? Meu pai deu um passo à frente. Cuidado com o jeito de falar. Ainda somos seus pais. São? Ou só investidores cuidando do patrimônio? O rosto da minha mãe ficou vermelho. Depois de tudo que a gente fez por você, pagamos faculdade, te demos uma vida boa, um marido digno, de boa família. E é assim que agradece? Eu não pedi nada disso. Não se tivesse que aceitar condição em troca. Tudo na vida tem condição, meu pai disse. O mundo funciona assim. Você já é adulta pra entender. Olhei pros dois. Aqueles estranhos com o rosto dos meus pais. Vocês algum dia realmente se importaram comigo? Ou eu sempre fui apenas parte de um plano de negócios de longo prazo? O olhar da minha mãe ficou um pouco mais suave. Por um instante, pensei que ela fosse falar algo de verdade. Algo que fizesse tudo aquilo doer menos. Nós nos preocupamos com o seu futuro, ela disse. Queremos garantir que você esteja segura, que não te falte nada. É isso que importa. Nada de um eu te amo. Nada de você é nossa filha e queremos que seja feliz. Só segurança, provisão, coisas. Estou cancelando o noivado. Você não vai fazer isso. Meu pai respondeu com aquela voz que só usava quando queria mostrar que estava falando sério. Temos contratos, acordos assinados, documentações. Se você desistir agora, eu perco tudo. Escritório, casa, tudo mesmo. O problema não é meu. É sim, minha mãe retrucou. Acha que pode simplesmente fugir? A família do Austin vai acabar com a gente. Eles têm advogados de verdade. Seu pai assinou documentos como garantia pessoal. Se esse acordo ruir, eles tomam tudo de nós. De novo, não é problema meu. Vocês aceitaram esses acordos, então arquem com o resultado. Meu pai veio na minha direção e me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto. Bravo? Já. Decepcionado? Sempre foi. Mas aquilo era pior. Era gelado. Você vai fazer o que mandarmos, disse baixo. Senão vai perder tudo também. Seu carro? Fomos nós que demos. O apartamento? Quem paga o aluguel somos nós. O celular tá no nosso plano, os cartões de crédito nas nossas contas. Todo o resto veio da gente. Se for embora, sai de mãos abanando. Meu estômago afundou. Ele tinha razão. Eu nunca precisei pagar nada realmente importante. Eles sempre bancaram tudo. Diziam que era pra eu poder focar nos estudos, criar um futuro melhor. Mas na verdade me fizeram dependente. Ok, respondi. Podem ficar com tudo. Minha mãe deu uma risada de verdade. E vai pra onde? Vai fazer o quê? Você tem R$ 1.700 na conta? Acha que isso vai durar quanto? Ela sabia meu saldo. Claro, ela tinha acesso a tudo meu. Eu vou dar um jeito. Você volta chorando em menos de uma semana, meu pai falou. Nunca precisou se virar de verdade. Nunca trabalhou pra valer. Não sabe nem por onde começar. Então eu aprendo. Subi pro quarto, peguei o laptop e o celular. Achei minha antiga mochila da escola e fui enfiando umas roupas, só o básico. Minha mãe apareceu na porta. Para com isso. Você tá agindo como uma criança. Continuei mexendo nas minhas coisas. Vai pra onde? Nenhuma das suas amigas vai te receber. E nós vamos telefonar pra todas. Avisar do seu escândalo. Ninguém vai querer ajudar. Provavelmente era verdade. Minhas amigas eram da faculdade, do círculo que meus pais aprovavam. Todas ligadas a famílias que tinham negócios com eles. Todas ficariam do lado dos meus pais. Eu me viro. Peguei minha caixinha de bijuterias e fui separando o pouco que realmente era meu do monte que ganhei deles. Quase nada ali era de verdade meu. O celular tocou. Austin. Ignorei. Tocou outra vez. Ignorei de novo. Começaram as mensagens. Por que não atende? Minha mãe perguntou. Surta não. Seja lá o que seus pais falaram, podemos conversar. Só atende, por favor. Bloqueei o número dele. Daí meu pai apareceu na porta com uma pilha de papéis. Antes de fazer besteira, dá uma olhada aqui. Jogou os papéis na cama. Eram contratos. Papéis do meu financiamento estudantil. Tudo no nome deles. Não no meu. Eles fizeram os empréstimos. Mas eu tive que assinar concordando em pagar de volta. Com juros. Se passar daquela porta, isso tudo vence hoje. Disse meu pai. $73.000. Foi o que ficou combinado. Eu nunca tinha lido nada do que assinei. Só assinava onde apontavam. Eu confiava. Você teria coragem disso? Processar a própria filha? Eu vou proteger os interesses da família. Ele disse simplesmente. Tá escolhendo sair da família. E isso tem consequência. Senti minhas mãos tremerem de novo. $73.000. Mais aluguel, o carro, telefone, seguro, os cartões. Fizeram questão de criar impossíveis pra mim. Olhei pros dois, de pé na porta do quarto, me tratando como um problema empresarial. Eu pago tudo, disse. Cada centavo. Vai demorar, mas eu consigo. Minha mãe balançou a cabeça. Você não entende. Não é só dinheiro. Você vai manchar o nome da família, envergonhar a família do Austin. Isso vai trazer consequências jurídicas, sim.
O pai dele não perde uma briga e vai fazer de tudo para você nunca mais arranjar trabalho nessa cidade, nunca conseguir alugar nada, nem passar numa verificação. Vão te excluir de tudo. Vocês não podem fazer isso. Podemos sim, meu pai falou. E vamos, a menos que você pare com essa idiotice. Guarde suas coisas. E amanhã apareça no jantar pronta para sorrir e planejar seu casamento. Sentei na cama sentindo o peso do mundo desabando em cima de mim. Eles tinham construído uma gaiola tão perfeita que eu nunca percebi as grades. Até agora. Meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Olha seu e-mail, te mandei uma coisa. Abri o aplicativo e tinha uma mensagem nova, de um endereço ProtonMail, sem assunto, só um link para uma pasta compartilhada. Cliquei, apareceram dezenas de arquivos, extratos bancários, contratos, conversas de e-mail, tudo envolvendo meus pais e a família do Austin. Um arquivo se destacava. Contrato de casamento. Abri. Era um acordo entre meus pais e os dele, feito 3 anos antes, definindo os termos do casamento, combinações financeiras, até cláusula sobre filhos. Quantos, quando, um roteiro, como se eu fosse mercadoria. Meu nome estava lá, mas eu nunca assinei. Só meus pais, me despachando como quem faz entrega. Outro documento me chamou a atenção. Um e-mail do Austin pro pai, de 2 meses atrás. Ela tá desconfiando dos outros acordos. Devo segurar até depois da cerimônia? Outros acordos, no plural. Achei mais e-mails ainda. Austin tinha várias garotas em outras cidades, e o pai sabia, incentivava, dizia que homem é assim mesmo, e que eu não precisava saber. Tinha também mensagens dos meus pais para a família do Austin, me ofertando como produto, meus estudos, minha aparência, meu jeito certinho. Minha mãe escreveu literalmente, ela foi condicionada para obedecer. Li essa frase várias vezes. Condicionada, como se eu fosse um cão. Mandei tudo pra mim em 3 e-mails diferentes. Salvei num drive distante do alcance deles. Baixei tudo no laptop. Desci. Meus pais estavam na sala, conversando baixinho, mas calaram na hora que me viram. Eu vou no jantar amanhã, avisei. O rosto da minha mãe se aliviou. Ótimo. Agora sim, tá pensando direito. Mas ainda precisamos conversar sobre algumas coisas. O negócio, os contratos. Meu pai só assentiu. A gente pode conversar sobre isso quando você estiver mais calma. Eu já tô calma. Subi pro meu quarto, peguei o telefone e liguei pro banco. Pedi pra mandarem toda a documentação das minhas contas e de quem realmente era responsável por elas. Disseram que ia levar uns dias. Pedi pra adiantarem. Depois fui pesquisar advogados. Nenhum que tivesse ligação com meu pai ou já tivesse trabalhado pras famílias. Queria um especialista em direito de família. Alguém acostumado com casos de pressão e controle. Achei uma mulher bem avaliada, num canto afastado da cidade. Liguei, deixei recado dizendo que precisava de uma consulta sobre uma situação com meus pais. Passei meu e-mail, mas não o telefone. Não queria o número de advogada aparecendo na fatura de telefone que meus pais pagavam. Meu notebook apitou, resposta do escritório. Tinha horário para segunda, 10 da manhã. Confirmei na hora. Depois liguei pro banco de novo, perguntei como abrir uma conta em outra agência. Me passaram a lista. Certidão de nascimento, CPF, RG. Será que eu tinha acesso a esses documentos? Meus pais guardavam tudo num cofre dentro do quarto deles. Esperei eles dormirem. Ouvi o ronco do meu pai. Entrei sem fazer barulho. O cofre ficava dentro do armário, escondido atrás dos sapatos da minha mãe. Eu tinha visto a senha quando era mais nova. Meu pai sempre repetiu as combinações. Nunca foi criativo com senha. Era minha data de nascimento. Irônico, né? Abri devagar. Achei uma pasta com meu nome. Certidão, CPF, passaporte, carteira de vacinação, até a pulseirinha da maternidade. Tinha também contratos do FIS e mais um papel. Acordo de apoio parental. Li rápido. Era da época que terminei o ensino médio. Nem lembrava de ter assinado, mas lá estava minha assinatura. Explicava todo o apoio que meus pais dariam na faculdade. No meio do juridiquês, uma cláusula. Se não seguisse as ordens deles nas decisões importantes, carreira, casamento, teria que devolver tudo, com juros. Mais de R$1 milhão. Carreira, casamento. Eles planejaram isso desde que fiz 18. Fotografei tudo com o celular, devolvi cada coisa pro lugar exato. Fechei o cofre com cuidado, fui pro quarto, mandei tudo pra mim mesma por e-mail. Salvei em 3 clouds diferentes. Depois fui atrás da pessoa do pendrive, o número desconhecido. Busquei na internet, não achei nada. Usei site de busca de pessoas. Também não deu. Devia ser número descartável. Quem quer que fosse, me ajudou. Me deu uma chance, mesmo complicada. Abri as conversas com Austin, reli tudo, tentei achar alguma falha, um momento verdadeiro, que não fosse atuação. Não achei. Só as mensagens carinhosas. Eu te amo. Planos pro futuro. Agora parecia tudo falso. Como sentir falta de algo que nunca existiu? Minha porta abriu de novo. Levei até um susto. Minha mãe na porta, de roupão. Não consegue dormir? Perguntou. Tô só pensando, respondi. Ela entrou, sentou na minha cama, passou a mão no meu cabelo igual fazia quando eu era criança. Eu sei que hoje foi difícil, mas um dia você vai entender. Quando for mais velha, quando for mãe. Será mesmo? Perguntei. Vai sim, vai ver que amar também é fazer escolhas difíceis. Proteger o futuro dos filhos mesmo quando eles não entendem. Você acha que é isso que está fazendo? Amor. Ela me olhou, de verdade. Por um instante achei que ia confessar, falar que era tudo por dinheiro, por interesse, e não por amor ou família. Sim, respondeu. Tudo o que fizemos foi por amor,
Pra você ter tudo do bom e do melhor. Você me amava quando fez uma lista das minhas qualidades como se fosse ficha de produto? O rosto dela endureceu. Você leu os e-mails, né? Então viu o quanto a gente batalhou pra garantir o seu futuro. Pra você nunca passar aperto como a gente passou. Você nunca passou aperto. O vovô deu a empresa pronta pro papai. A vovó pagou tua faculdade. Ela se levantou. Você não entende. Não sabe o que é não ter nada. E nunca vou saber. Vocês se certificaram de que eu teria sempre alguma coisa. Desde que eu fizesse tudo do jeito que querem. É assim que é família. Não, isso é jeito de empresa. Família deveria se importar com as pessoas. A gente se importa. Com o que eu posso trazer, só isso. Ela parou na porta. Amanhã à noite você vai sorrir, vai mostrar empolgação pelo casamento, agradar os pais do Austin. Depois isso tudo passa. Você esquece essa revolta. Não é revolta. É sim, é medo. Casamento dá medo mesmo, mas logo passa. Acontece com todo mundo. Ela saiu, fechando devagar. Fiquei com aquilo na cabeça. Acontece com todo mundo. Como se tivesse feito a mesma escolha. Se casado com meu pai pelos motivos certos, mas não pelos verdadeiros. Será que alguma parte da minha vida era real? Ou sempre fui parte de um projeto deles? Abri o notebook. Comecei a procurar apartamentos que dessem pra pagar com um salário mínimo. Nada perto de casa era viável. Tudo caríssimo. Só na periferia, perto da zona das fábricas, tínhamos apartamentos pequenininhos. Bem baratos. Baratos demais. Provavelmente horríveis. Mas estavam lá. Salvei nos favoritos. Depois comecei a olhar vagas de emprego. Aquelas que não exigem diploma. Comércio, restaurante, logística. Não era o futuro que meus pais sonharam. Nem pra que me criaram. Mas era o meu. Minha escolha, fora dos contratos deles. Chegou o sábado de manhã e meus pais agiram normal, como se nada tivesse mudado. Minha mãe fez panqueca, meu pai lendo o jornal, falando sobre o tempo. Tomei café e subi. Vesti o vestido azul que minha mãe gosta, coloquei as joias que o Austin deu de presente de 6 meses, maquiei do jeito que a mãe dele prefere. Fiz o papel. O celular tocou. Austin. Dessa vez atendi. Oi, você aí. Me deixou preocupado, não respondeu ontem. Desculpa, tava cansada. Tudo bem. Tá animada pra hoje à noite? Minha mãe tá preparando a apresentação desde semana passada. Imagino. Tá tudo bem? Tá falando meio diferente. Tô, só nervosa. Você sabe como eu fico. Ele riu. Você fica ainda mais linda nervosa. Não se preocupa. Meus pais gostam de você. Isso é só pra cumprir protocolo. Protocolo, né? Passo aí às 6. Na verdade, vou encontrar vocês lá. Tem certeza? Não me incomodo de passar aí pra te buscar. Tenho umas coisas pra resolver antes. Melhor eu ir direto. Tá bom, então. Até às 6. Te amo. Ele esperou eu responder. Antes eu respondia sem pensar. Agora travei. Até às 6. Falei e desliguei. Minha mãe apareceu na porta. Era o Austin? Era. Combinando hoje à noite. Ótimo. Lembre-se de demonstrar entusiasmo. A mãe dele precisa sentir que você está realmente grata por essa chance. Chance. Não um casamento. Não amor. Só uma chance. Pode deixar. Ela sorriu satisfeita e saiu. Passei o dia me organizando. Imprimi tudo o que consegui. Montei uma pasta com todos os documentos. Anotei cada detalhe, cada data, cada manipulação de que eu tinha conhecimento. Às 5, peguei o carro e fui para o restaurante. Cheguei antes de todo mundo. Pedi pela sala reservada pelos pais do Austin. E eles ainda não tinham chegado. Ótimo, pensei. Liguei o notebook. Conectei na TV da sala. Deixei prontos os vídeos, os e-mails, os contratos, tudo. Depois, fiquei esperando. Austin chegou primeiro. Me cumprimentou com um beijo no rosto. Você está linda. Esse vestido ficou perfeito. Obrigada. Logo depois, os pais dele entraram, distribuindo abraços. Em seguida, chegaram meus pais. Mais abraços. Todos se acomodaram, pegaram os cardápios. A mãe do Austin tirou uma pasta enorme da bolsa. Estou animada para mostrar o que preparei. Aposto que vocês vão adorar as opções de local pro casamento. Na verdade, interrompi. Antes de começarmos, tem algo que eu quero que todo mundo veja. Peguei o controle e liguei a TV. Começaram a passar as imagens das câmeras de segurança, mostrando nossos 4 pais se reunindo, conversando sobre mim como se eu fosse só mais uma cláusula de contrato. Ninguém se mexia. O que é isso? Perguntou o pai do Austin. Assistam até o fim. Daí a voz da minha mãe começou a sair das caixas de som. Ela faz tudo o que a gente manda. Sempre fez. O rosto dela ficou branco. Meu pai tentou tomar o controle da minha mão, mas me afastei. Me devolve isso. Ele insistiu. Ainda não. O vídeo continuou com risadas, planos e conversas sobre dinheiro. Austin olhava pra TV, depois pros pais dele, depois pros meus. O que está acontecendo? Isso aqui é a verdade, respondi. O verdadeiro motivo pra gente estar junto. A mãe dele se levantou na hora. Desliga isso agora. Passei para o próximo vídeo. A gravação na cafeteria. Minha mãe e o Austin tendo uma aula sobre como me manipular. O rosto do Austin mudou de confuso para outra coisa. Não era bem vergonha. Parecia mais uma surpresa de ter sido desmascarado. Isso tá tirado de contexto, disse meu pai. Sério? Que contexto faz isso ser aceitável? Peguei os contratos impressos, entreguei ao Austin. Lê a página 3, a parte que fala sobre filhos. Ele leu e eu fiquei observando. Não parecia exatamente surpreso. Já tinha visto aquilo antes. Você já sabia? Perguntei. Ele olhou pra mim, depois pros pais,
E de novo pra mim, não é o que você está pensando. E o que eu estou pensando, Austin? Nossas famílias só queriam garantir que seríamos compatíveis, que ia dar certo. Compatíveis. Como sócios, como empresas. É assim que as coisas são no nosso círculo, respondeu ele. No nosso círculo. Soltei uma risada. Eu não sou desse círculo. Sou só um produto que vocês compraram. O pai dele levantou, imponente e ameaçador. Chega, isso já passou dos limites. Você está perdendo a razão. Será mesmo? Passei outro vídeo. Austin com outra garota, conversando sobre esperar até depois do casamento. A mãe dele soltou um suspiro. O pai ficou vermelho, mas não de vergonha, de raiva. De onde tirou isso? Ele perguntou. Isso importa? É tudo verdade. Austin tentou segurar minha mão. Eu puxei de volta. Amor, foi um erro. Aquilo não significou nada. Isso foi o que você disse pra ela sobre mim. Que eu não significava nada. Não foi nesse sentido. Então foi em qual? Ele não respondeu. Minha mãe tentou apaziguar. Filha, por favor. Você está fazendo uma cena. Vamos conversar sozinhas. Pra quê? Pra vocês dizerem de novo como eu devo agir? Como eu devo sentir? Estamos tentando te proteger, insistiu meu pai. Proteger de quê? Da minha felicidade? De eu escolher por mim mesma? O pai do Austin foi até a porta. Esse jantar acabou. Está claro que ela não tem maturidade para casar. Vamos cancelar tudo. Ótimo, respondi. Meu pai tentou impedir. Pegou o braço dele. Calma, a gente pode resolver. Ela só está nervosa antes do casamento. Ela acabou de expor nossas famílias. Mostrou acordos privados. Não tem conserto. Meu pai me olhou, visivelmente desesperado. Por favor, você não entende. Se esse acordo acabar, eu perco tudo. Eu sei. Você faria isso comigo? Com a sua mãe? Vocês não são minha família. Família não faz negócio com filho. Minha mãe chorava. Dessa vez de verdade. A gente fez isso por você. Pra você ficar protegida. Pra nunca ter que se preocupar. Prefiro me preocupar, mas ser livre, do que viver segura e pertencendo a vocês. Peguei meu notebook, minha pasta, e fui até a porta. Austin veio atrás. Pra onde você está indo? Pra longe de todo mundo aqui. Você não pode simplesmente ir embora. Nós estamos noivos. Tirei o anel e coloquei na mão dele. Agora não estamos mais. Você vai se arrepender. Esse vai ser o maior erro da sua vida. Talvez seja. Pelo menos vai ser meu erro. Saí do restaurante, entrei no carro e fui embora. Meu celular começou a tocar na mesma hora. Um bombardeio de ligações dos meus pais, do Austin, dos pais do Austin. Fui direto pro apartamento que tinha salvo nos favoritos. O dono disse que eu podia ligar quando quisesse. Liguei. Ele disse que me encontrava em 20 minutos. O apartamento era pior do que nas fotos. Pequeno, carpete manchado, cheiro estranho, mas estava disponível na hora. Contrato por mês, sem consulta de nome. Assinei, paguei o mês adiantado e o depósito com o dinheiro da minha conta pessoal. Peguei as chaves. Depois fui numa loja grande. Comprei um colchão inflável, uns lençóis, o básico de cozinha, produtos de limpeza, tudo para recomeçar. À meia-noite, estava sentada no colchão inflável do meu novo e horrível apartamento, comendo pizza da lanchonete do prédio. Sem móveis, sem quadros, sem conforto. Mas era meu, minha escolha, minha vida. Deixei o celular desligado. Eu sabia o que ia encontrar quando ligasse de novo. Mensagens furiosas, ameaças de cortar a bolsa da faculdade, de cancelar o apoio financeiro, de envolver advogados. Que tentem. Agora tenho cópia de tudo. Provas das manipulações, evidências de coação, consulta marcada com a advogada para segunda-feira. Não sou boba. Sei que vai ser difícil, muito difícil. Provavelmente vou perder na justiça. Vou ficar devendo, trabalhar em qualquer coisa para sobreviver, batalhar para pagar as contas. Mas pelo menos vou ser livre. Pensei no Colin. Fiquei imaginando o que ele estaria fazendo agora. Se ainda trabalhava com áudio, se estava feliz. Lembrei da pessoa que me enviou o pendrive e que me salvou ao revelar toda essa verdade. Nem sei quem foi, mas devo tudo a essa pessoa. Peguei o notebook e enviei um e-mail pro endereço do ProtonMail. Obrigada. Você salvou minha vida. Se um dia quiser me contar quem é, seria incrível poder agradecer pessoalmente. Enviei sem esperar resposta. Depois, abri um arquivo e comecei a escrever tudo o que tinha acontecido. Cada detalhe, cada manipulação, absolutamente tudo. Não era por motivos legais. Era só para mim mesma. Para não esquecer. Para nunca mais deixar ninguém tomar conta da minha vida daquele jeito. A pizza já estava fria. E o apartamento era de dar depressão. Eu não fazia ideia do que me esperava no dia seguinte. Mas de verdade, eu estava livre. Finalmente livre. E isso, para mim, já valia qualquer coisa. Atualização. 1. Na segunda de manhã, acordei no colchão inflável, com o pescoço doendo como nunca. E percebi que o apartamento parecia ainda mais triste à luz do dia, com uma mancha de água no teto que eu nem tinha notado antes e a janela que não fechava direito. O barulho do trânsito começava antes mesmo das 5. Mas, mesmo assim, dormi melhor do que nos últimos meses. Sem pais me vigiando, sem mensagem do Austin me controlando. Quando liguei meu celular, tinha 83 notificações. Apaguei todas sem nem abrir. Bloqueei o número dos meus pais, bloqueei o Austin, bloqueei os pais dele, bloqueei todo mundo daquele círculo. Depois me arrumei para ir ao escritório da advogada. Vesti a única roupa social que tinha trazido. Peguei 3 ônibus até lá, porque meu carro continuava no nome dos meus pais. E eu não queria arriscar que eles fizessem alguma denúncia. A advogada se chamava Patricia Vance. Tinha um escritório pequeno, mas organizado. Ela devia ter uns 50 anos, com cabelo grisalho, nem aí pra pintar, e um olhar afiado que pegava tudo. Sentei e tirei da pasta todos os documentos impressos. Vídeos no notebook. Tudo. Comece do começo.
ela disse. E eu fui contando. Demorou quase 1 hora para explicar tudo. Ela fazia anotações, me ouvia. Só isso, não interrompia. No fim, se recostou na cadeira e disse: esse é um dos casos mais claros de coerção parental que já vi. Perguntei se podia me ajudar e ela disse: vou tentar, mas preciso ser honesta. Seus pais têm dinheiro, contatos, advogados bons. Não vai ser fácil. Eu respondi que já sabia. Ela perguntou se eu estava pronta para perder, porque existia uma chance real de perder tudo e ainda ficar devendo dinheiro para eles. E não era pouco. Eu disse que estava. Ela assentiu. Certo. O primeiro passo é pedir a emancipação desses contratos. Aquele acordo de manutenção? Perguntei. Os documentos do empréstimo também. A gente vai argumentar que você assinou sob pressão, sem ter acesso completo às informações. E isso funciona? Depende do juiz. Tem alguns mais sensíveis para situações assim. Outros acham que contrato é contrato, independentemente do contexto familiar. E sobre o negócio que as famílias fecharam? Aí complica. Você não assinou aquele acordo. Foram só seus pais. Tecnicamente, você não ficou responsável por ele ter acabado. Mas eles vão tentar dizer que sim. Vão alegar que eu sabotei de propósito. Podem dizer isso, mas uma coisa é falar, outra é provar. Você tinha todo o direito de recusar casar com o Austin. Isso não é sabotagem, é direito seu. Ela pegou uns formulários e começou a preencher, avisando que ia precisar de um tempo para preparar nosso caso, provavelmente algumas semanas. Enquanto isso, anota tudo. Qualquer contato que eles fizerem, qualquer ameaça, toda mensagem, tira print de tudo, guarda tudo, tá bem? Depois perguntou sobre minha situação de trabalho, que era inexistente. Tinha parado desde o estágio da faculdade. Começa a procurar qualquer coisa. O importante é mostrar pra justiça que você se sustenta sozinha. Saí de lá carregando uma pilha de papelada e uma missão nova: arranjar um emprego. Passei a segunda andando pelo bairro, preenchendo ficha em café, loja, supermercado, fast food, posto de gasolina. O que aparecesse, eu topava. Até que terça à tarde, o supermercado me chamou para o turno da noite. Repositor de estoque, salário mínimo. Aceitei na hora. Na quarta, comecei o treinamento. Trabalho pesado, repetitivo, bem automático, mas era meu. Dinheiro que eu mesma iria ganhar, sem depender de ninguém. Meu supervisor, Glenn, era um cara com cara de cansado. Típico veterano de varejo. Ele me mostrou como funcionava o sistema e me deixou arrumando frutas e verduras. Logo você pega o jeito, ele disse. A maioria não dura uma semana. Se ficar um mês, já ganha 25 centavos a mais. 25 centavos? Parecia piada, meus pais gastavam mais que isso só no café da manhã. Mas pra mim, naquele momento era muito. E eu agradeci como se fosse. Quinta de manhã, recebi um e-mail da Patrícia. Meus pais tinham respondido ao processo. Agora estavam entrando com uma ação contra mim, dizendo que eu tinha roubado documentos deles, prejudicado a reputação da empresa, e que devia pra eles anos de sustento. O valor assustava. $300 mil, fora custos judiciais. Sentei e fiquei olhando para aquele número. 300 mil. E eu ganhando $9 por hora. Nem 40 horas por semana. Se fosse calcular, dava menos de 20 mil por ano antes dos descontos. Ia precisar de uns 15 anos para pagar tudo, se eu parasse de comer ou morar. Liguei para a Patrícia. Você viu isso? Vi sim, mas é tática de intimidação. Querem te forçar a desistir. E se eles ganharem? A gente apela. E se perder no recurso, negocia, parcela, faz acordo. Até pedir falência judicial, se for o caso. Falência aos 23 anos. Que beleza. Não se desespera, disse Patrícia. Vai ser um processo longo. Eles começaram agressivos porque estão com medo. Se não estivessem, nem fariam isso. Medo por quê? Eles têm todo o poder. Nem tanto. Você tem a verdade e tem provas. Isso faz diferença. Na sexta, recebi uma mensagem no Facebook de alguém que eu não conhecia. Perfil sem foto. Só a silhueta padrão. A pessoa perguntou: como você está aguentando? Fiquei olhando para a tela e respondi: quem é você? Alguém que entende o que você está passando. Foi você que me mandou o pendrive? Nenhuma resposta. Perguntei de novo. Por que me ajudou? Os 3 pontinhos apareceram, sumiram, apareceram de novo, até que veio a resposta. Por que alguém deveria ter me ajudado? Ajudado com o quê? Situação parecida, famílias diferentes. Eu não fui tão corajosa quanto você. Casei. Sinto muito. Não sinta. Você fez o que eu não consegui. Isso é importante. Perguntei se podia saber quem era, mas respondeu que era melhor não saber. Mas se precisar de alguma coisa, informação, recurso ou só conversar, estou aqui. Agradeci. A conversa acabou e salvei tudo, sem saber se um dia serviria como prova. No sábado, trabalhei 2 turnos seguidos no supermercado. Terminei o dia com os pés destruídos, coluna doendo, mãos ressecadas de tanto mexer nas frutas geladas, mas ganhei $144. Não era muito, mas era meu. Voltei para casa andando pelas ruas meio perigosas do bairro. Passei pela loja de penhores cheia de grades, pelo bar sempre cheio, pela lavanderia onde as pessoas enrolavam para passar o tempo. Aquela era minha vida agora. Tão diferente do que meus pais sonharam pra mim. Nada de carro bonito, anel de noivado, nem aquele futuro de esposa de advogado numa mansão. Só eu mesma, num AP pequeno, ganhando o salário mínimo, enfrentando um processo que provavelmente vou perder, e mesmo assim, me sentindo mais feliz do que tinha sido em anos. No domingo fui ao brechó e comprei móveis de verdade. Um sofá usado, cheirinho meio esquisito, mas confortável. Uma mesinha com 2 cadeiras, uns abajures, louça. Com menos de $200, consegui dar um jeito de deixar o AP mais com cara de lar. À noite sentei no sofá estranho, comendo miojo e olhando as ofertas de emprego.
Encontrei uma vaga de meio período como atendente de lanchonete e me inscrevi na hora. Na segunda, recebi resposta e me pediram para começar na quarta. Na terça, Patrícia me ligou com novidades. Seus pais querem um acordo, querem resolver fora do tribunal. E o que isso significa? Querem negociar. Provavelmente vão tentar te convencer a aceitar algo sem ir para julgamento. Eu devo aceitar? Isso é com você, mas meu conselho é aceitar. Conciliação custa menos e se a gente fechar um acordo, evita todo o desgaste de um julgamento. E o que eles vão querer? Dinheiro, com certeza. E aposto num acordo de confidencialidade também. Seria a garantia de que eu não contaria nada pra ninguém. Eles queriam proteger o nome deles. Eu sabia que não tinha dinheiro pra dar pra eles e fiquei esperando pra ver o que iam propor. A mediação ficou marcada pra quinta-feira. Na quarta, comecei na lanchonete. O trabalho era puxado, bem mais do que no mercado, e a clientela exigente. Saí do turno com os pés doendo ainda mais, mas pelo menos as gorjetas eram boas. Fiz quase $80 em 5 horas. O cozinheiro, Ramon, me mostrou como dar conta de várias mesas de uma vez. Você vai pegar o jeito, ele me falou. O começo é puxado mesmo. E depois melhora? Pra falar a verdade, não muito. Mas a gente se acostuma. Ele riu. Quando chegou quinta-feira, fui pra mediação. O escritório era no centro. Peguei 2 ônibus e depois fui a pé porque não tinha como pagar estacionamento. Patrícia me encontrou do lado de fora e falou: "Fica calma, não reage com emoção. Não importa o que eles falarem. Isso aqui é negociação, não vingança." "Tá bom", respondi. Entramos. Sala de reunião, mesa comprida, mediador na ponta. Meus pais de um lado com o advogado. Eu e Patrícia do outro. Não via meus pais desde aquele jantar. Minha mãe parecia mais magra, olheiras profundas. Meu pai estava tenso, parecia à beira de um ataque. O mediador fez as apresentações, explicou as regras, sigilo e objetivos. Então, o advogado dos meus pais começou, dizendo que eu teria abusado da generosidade deles, pego documentos que não devia, prejudicado negócios, causado um prejuízo grande. Patrícia rebateu, dizendo que desde criança eu tinha sido coagida e manipulada para manter aquele relacionamento, sem ter nenhuma obrigação legal com os negócios deles. O mediador pediu que apresentassem uma proposta. O advogado deles me passou uns papéis. Li. Queriam que eu assinasse um termo de confidencialidade, não falar nada sobre a situação em público, devolvesse os documentos e ainda pagasse $50 mil em 10 anos. Em troca, perdoariam o resto da dívida e encerrariam o processo. $50 mil? Questionei. Ainda é mais do que dou conta. Você vai arrumar um jeito, meu pai falou pela primeira vez se dirigindo diretamente a mim. Agora que você é independente, quer ir sozinha? É assim que funciona. David, tentou o mediador. Vamos manter a conversa produtiva. Minha mãe se inclinou na mesa. Estamos sendo generosos. Podemos sim te levar a julgamento, ganhar a causa, descontar direto do seu salário. Estamos te dando uma saída. Uma saída que me deixa endividada por anos. Rebati. É melhor do que a alternativa. Ela retrucou. Patrícia segurou meu braço. Podemos conversar um minuto? Saímos pro corredor. E aí, o que você achou? Perguntou ela. Acho que 50 mil é demais. Concordo, mas pelo menos é uma quantia possível de negociar. Talvez cheguem a 30, 35 mil, com um plano de pagamento que caiba no seu bolso. E o tal sigilo? Vou ter que esconder tudo, não posso nem dividir com ninguém? É padrão nesse tipo de caso. Eles querem se proteger. Ou seja, saem por cima, depois de tudo. Legalmente sim, mas você ganha sua liberdade, acaba a briga, para de gastar com advogado e pode seguir sua vida. Pensei em tudo. No Colin, na vida que eu podia ter tido se tivesse coragem de ir embora antes, nos anos tentando agradar meus pais. Quero fazer uma contraproposta, falei. Voltamos pra sala. Patrícia fez a proposta. 25 mil, pagos em 15 anos. E o termo de confidencialidade só valeria pra imprensa e redes sociais. Eu ainda poderia contar para amigos, romances futuros, terapeuta, só não no público. O advogado deles torceu o nariz. 25 mil não cobre nem de longe o que investiram. Investiram em quê? Patrícia insistiu. Na filha ou numa funcionária? O mediador sugeriu intervalo. Fomos para salas separadas. Fiquei ali tomando café ruim da máquina, fazendo conta. 25 mil em 15 anos dava mais ou menos 140 por mês. Com 2 empregos, se tudo desse certo, dava para pagar, mas teria que me virar bastante. 20 minutos depois, Patrícia voltou. Eles aceitaram 30 mil em 10 anos. É a proposta final. $250 por mês? Isso. Fiz os cálculos, com os 2 empregos somados. Tirava por volta de 1.500 por mês. Aluguel, 600. Comida, contas, ônibus. Ia apertar, mas talvez eu conseguisse se controlasse bem, se não adoecesse, se nada quebrasse. E a cláusula de confidencialidade? Eles aceitaram. Você pode contar em privado, só não pode expor publicamente, nem postar em rede social, nem contar pra imprensa. Lembrei daquela mensagem do Facebook, da pessoa que ainda estava presa num casamento arranjado e não podia contar sua história. E se eu não aceitar, a gente vai pra julgamento? Vai. E ali você pode até ganhar, mas é arriscado. Julgamento custa caro. Você pode sair devendo mais, inclusive ter que pagar tudo. 300 mil. O que você acha que eu devia fazer? Acho que compensa aceitar, mas a decisão é sua. Eu vou te apoiar.
Decida o que decidir. Continuei sentada ali, tomando aquele café horrível sob luz fluorescente, sentindo o peso do futuro cair no meu colo. 250 por mês, durante 10 anos. Para me livrar deles? Para conseguir seguir minha vida? Eu aceito, respondi. Voltamos para a sala e assinamos os papéis enquanto o mediador acompanhava tudo e formalizava o processo. Meus pais estavam longe de satisfeitos. Queriam sempre mais, mas dessa vez tiveram que se contentar com o que foi possível. Quando saíamos, minha mãe me parou no corredor. Valeu a pena? Destruir nossa família por causa disso? Encarei aquela mulher que me criou, me controlou e fez de mim um objeto de negociação. Você destruiu essa família já faz tempo, respondi. Eu só parei de fingir que não via. Fui embora sem olhar para trás. Patrícia me acompanhou até o ponto de ônibus. Você está bem? Não sei. 30 mil dólares é muito dinheiro. É mesmo. Mas você vai dar conta. E daqui a 10 anos vai estar livre. O ônibus chegou, subi e voltei para meu bairro. Fui andando até meu apartamento. Sentei no sofá meio encardido. Eu tinha conseguido. Sobrevivi. Estava cheia de dívidas. Trabalhando em 2 empregos péssimos. Morando num lugar ruim, mas era livre. Ninguém mais ia me manipular ou controlar. Eu não era mais o projeto de ninguém. Peguei o celular, reli a mensagem daquela pessoa anônima do Facebook e respondi. Fechei um acordo hoje. Vou ficar bem. Obrigada por ter me dado o empurrão de que eu precisava. Espero que um dia você também consiga sair. Enviei sem saber se viria resposta, mas nem importava. Eu tinha feito aquilo por mim, pela vida que eu queria, e não pela que tinham planejado pra mim. E só isso já valia a pena. Mais tarde, 6 meses depois da mediação, eu estava sentada na sala de descanso do supermercado, comendo um sanduíche que preparei em casa porque almoçar fora era caro demais. Glenn apareceu para pegar sua bebida energética na geladeira. Ei, tem 1 minuto? Ele perguntou. Claro. Seu trabalho é excelente. Você é de confiança. Vou te promover para supervisora de turno. Olhei surpresa. Sério? 12 dólares por hora. Vai fechar a loja. Conferir se todo mundo terminou a parte certa. Trancar tudo. 12? Eram 3 a mais do que eu recebia antes, o que dava uns R$ 500 a mais por mês antes dos descontos. Aceitei na hora. Começaria na segunda. Naquela noite, liguei para Patrícia para contar a novidade. Ela acompanhava meus pagamentos, sempre confirmando que eu continuava firme. Que maravilha, respondeu. Com esse dinheiro extra, você vai respirar um pouco melhor. E notícias dos meus pais? Tudo tranquilo? Sim, o acordo está sendo respeitado. Eles deixaram você em paz. Que bom. Só que lá no fundo, fiquei com o pé atrás. Tudo estava calmo demais. Fácil demais. Descobri o motivo na terça-feira seguinte, quando recebi um pedido de amizade no Facebook de alguém chamada Jennifer Castellano. O nome não era familiar. Dei uma olhada no perfil. Amigos em comum com meus pais, provavelmente filha de algum sócio deles. Recusei. Logo em seguida, aquela pessoa anônima me mandou mensagem de novo. A Jennifer trabalha para seus pais. Ela está tentando descobrir informações sobre você. Não aceite. Como você sabe? Porque eu conheço o jeito deles. Eles não desistiram de você. Só estão mais discretos. E o que eu faço? Bloqueia ela. Cuidado com o que publica. Eles estão procurando uma brecha para dizer que você violou o acordo de confidencialidade. Bloqueei Jennifer na hora. Depois fui nas configurações de privacidade. Tranquei tudo. Removi marcações de fotos antigas e apaguei qualquer coisa que pudesse ser usada contra mim. Nas semanas seguintes, vivi meio paranoica, desconfiando de todo mundo no trabalho, achando que qualquer um poderia estar ali para me vigiar. Mas não aconteceu nada. A vida foi seguindo. Trabalho, contas, pagamentos mensais para meus pais, R$ 250 todo mês, transferidos com muita má vontade. Até o dia em que recebi uma ligação de um número desconhecido. Por impulso, atendi. É você? Perguntou um homem. Quem fala? Colin, do ensino médio. Sentei na hora. Colin! Nossa, oi! Oi! Tô tentando te achar há meses. Seus pais disseram que você se mudou, mas não me deram nenhuma informação. Consegui seu número pela Michelle. Michelle era minha amiga da faculdade, uma das poucas que não ficou do lado dos meus pais. Como você está? Perguntei. Tô bem. Trabalho num estúdio, faço design de som. Não é aquele glamour, mas eu amo. Que massa. E você? Ouvi umas coisas. Dizem que você ficou noiva, mas não deu certo? É, foi basicamente isso. Conversamos quase 1 hora. Contei só o básico do que aconteceu, e ele ouviu tudo, sem me julgar. Sempre achei seus pais meio estranhos com certas coisas, ele comentou. Mas não sabia que era tão sério. Nem eu mesma. Você devia ter ficado comigo. A gente podia ter passado perrengue junto. Ri. Às vezes penso nisso. É mesmo? É, acho que teria sido mais feliz. Ficamos em silêncio por uns segundos, até que Colin sugeriu. Quer tomar um café qualquer dia? Botar o papo em dia? Quero sim. Nos encontramos no sábado, num lugar simples perto do meu apartamento. Nada daqueles cafés chiques de antigamente. Só um cantinho honesto com café e mesas grudadas. Colin estava igual. Talvez um pouco mais velho, mas ainda com aquele sorriso fácil e a camiseta de banda. Conversamos por horas sobre tudo. Trabalho, projetos, erros, lições de vida. Contei dos meus empregos, do apartamento caindo aos pedaços, das questões jurídicas e da dívida. Então você paga para ter o privilégio de ficar longe deles, ele resumiu. Basicamente. Isso é surreal. É, mas vale a pena. Agora sou eu que mando na minha vida. Mesmo que isso signifique morar num AP ruim e trabalhar no comércio, mesmo assim, ele sorriu. Você está diferente. Mais você mesma, sabe? Também sinto isso. Agora parece que estou vivendo de verdade.
não só interpretando um papel. Viramos amigos de verdade. Só amizade mesmo, da boa, de confiança. Ele me apresentou para a turma dele. Artistas, músicos, fotógrafos, gente criativa que seguia o que amava sem se preocupar tanto com dinheiro. Exatamente o tipo de pessoa que meus pais detestariam e que eu adorava. 3 meses depois de reencontrar o Colin, o restaurante me ofereceu mais horas. Se quisesse, podia trabalhar 5 dias por semana. O dinheiro era bom. Aceitei. Com os 2 empregos, fazia quase 60 horas semanais. Vivia exausta, com os pés doendo, sem vida social, só tomando café de vez em quando com Colin. Mas minha conta bancária crescia. Bem devagar, mas crescia. Comecei a pensar no meu futuro, no que eu realmente queria. Não o que queriam pra mim, mas o que eu queria. Uma noite, sentada no meu sofá, já tão acostumado, fiz uma lista. Voltar a estudar, mas alguma coisa que eu realmente gostasse. Viajar. Poder escolher os lugares onde eu queria ir, e não os que meus pais achavam certos. Me apaixonar de verdade. Aquele amor de verdade, não algo combinado. Queria ajudar outras pessoas que passaram pelo que eu passei. E foi isso que ficou mais forte pra mim. Aquela pessoa anônima do Facebook tinha me salvado. Então talvez eu pudesse fazer o mesmo por alguém também. Criei um e-mail descartável e comecei um blog. Tudo anônimo. Só contando histórias sobre manipulação, controle dos pais, como encontrar liberdade. Eu não entrava em detalhe nem quebrava o acordo. Só falava de experiências gerais, sentimentos, das lições que aprendi. Em menos de um mês começaram a aparecer seguidores, gente vivendo as mesmas coisas e precisando saber que não estavam sozinhas. Passei a receber mensagens, pediam conselhos, dividiam histórias, pediam ajuda. Eu respondia a todo mundo, dedicava o tempo livre pesquisando recursos, conectando pessoas com advogados, grupos de apoio, outros sobreviventes. Isso me fazia bem e dava algum sentido para tudo que tinha passado. Até que um dia a Patrícia ligou. Tenho novidades. Seus pais entraram com pedido de falência. Como assim? O negócio de Riverside deu ruim. A família do Austin processou eles. Perderam quase tudo. Mas eles tinham tanto dinheiro. Descobri que apostaram tudo nesse acordo. Quando deu errado, perderam tudo de uma vez. Eu nem sabia o que sentir. Parte de mim ficou satisfeita, porque no fim se destruíram pela própria ganância. Mas uma parte ainda ficou triste, porque no fundo, eram meus pais, por pior que fossem. E meus pagamentos? Como ficam? Tecnicamente você ainda deve. O acordo segue independente da situação deles. Então eu continuo pagando, mesmo com eles falidos? Sim, mas podem vender essa dívida para uma agência de cobrança. E às vezes isso é até melhor, porque essas agências costumam aceitar menos do que o valor total. Passaram algumas semanas e recebi uma carta. Minha dívida tinha sido vendida. Eles me ofereceram um acordo. Quitação por 15 mil reais. Liguei para Patrícia. Aceito? Você tem esse dinheiro? Se eu usar todas as economias, tenho. Demorei meses para juntar. Isso te livra de 7 anos de pagamento. E ainda economiza 10 mil no total. Pensei muito. Era continuar mais 7 anos pagando todo mês, ou me livrar de tudo agora. Vou aceitar. Paguei tudo o que eu tinha. Cada centavo. Fiquei praticamente sem nada. Mais livre. De verdade. Sem dívidas, sem pagamentos, sem mais nenhum laço com meus pais. Escrevi tudo no blog, ainda anônima. Só contei que finalmente tinha pago o preço da minha liberdade. A resposta foi enorme. Centenas de comentários, mensagens, gente comemorando comigo, dividindo conquistas próprias. Uma das mensagens era da pessoa anônima do Facebook. Você conseguiu. Tenho tanto orgulho de você. Você é uma inspiração. Você ainda está presa? Perguntei. Sim, mas ver você conseguindo me dá esperança. A sua liberdade já começou. Só falta dar o primeiro passo. Talvez. 1 ano depois da mediação, entrei na faculdade comunitária, em meio período, encaixando as aulas entre um turno e outro do trabalho. Psicologia, aconselhamento. Porque eu queria ajudar pessoas de verdade, e não só pelo blog. O Colin foi comigo no primeiro dia, levou café, me acompanhou até a sala de aula igual a gente fazia no ensino médio. Tenho tanto orgulho de você, ele disse. Por quê? É só faculdade comunitária. Por você ter coragem de fazer do seu jeito. Ele me deu um beijo na bochecha e foi embora. Fiquei ali parada, sentindo algo que não sentia desde que a gente terminou pela primeira vez. Talvez, quem sabe. Mais tarde ele mandou mensagem. Quer sair pra jantar? Tipo jantar de verdade mesmo? Isso é convite seu ou meus pais estão por trás? Brinquei. Só eu tomando coragem. Diz que sim. Sim, fomos num restaurante mexicano pequeno perto do apartamento dele. Nada chique, só comida boa e papo bom. Não paro de pensar em você, disse o Colin. Mesmo quando você estava noiva, eu torcia pra você perceber o erro. Eu percebi. Só demorei mais do que devia. Antes tarde do que nunca. Começamos a namorar de verdade, sem querer provar nada pra ninguém. Só 2 tentando se encontrar. Ele conheceu meu AP péssimo e não se importou. Conheci o dele, tão ruim quanto. E rimos de como eram horríveis. Estamos vivendo o sonho, ele disse rindo. Quebrados e felizes. Melhor que ricos e infelizes. Muito melhor. 6 meses depois, recebo uma mensagem da minha mãe. Primeiro contato desde a mediação. Soube que você está estudando. Fico feliz por você. Fiquei olhando e não sabia se respondia ou ignorava. Parte de mim queria ignorar, parte queria xingar. Mas fui simples. Obrigada. Eu sei que talvez você não queira ouvir, mas quero que saiba que sinto muito. Por tudo. Eu e seu pai estamos fazendo terapia, tentando entender onde erramos. Vocês erraram em me tratar como propriedade. Eu sei, sinto muito. Espero que um dia você me perdoe. Não sei, mas agradeço por ter dito isso. E assim acabou a conversa.
Não ouvi mais dela. Contei pra Patrícia. Já é um avanço, ela disse. Mesmo que pareça pouco. Parece tarde demais. Pode ser. Eu me formei na faculdade comunitária 2 anos depois. Colin estava lá. Patrícia estava lá. Michelle também. Minha família escolhida. Porque da biológica não convidei ninguém. Naquela noite, Colin me levou pra comemorar. Voltamos ao mexicano, que virou nosso lugar. Tenho uma coisa pra você, ele disse, tirando uma caixinha do bolso. Fiquei paralisada. Calma, não é o que você tá pensando. Ainda não, pelo menos. Na caixa tinha uma chave. Chave do meu AP, ele disse. Vem morar comigo. Vamos ser quebrados juntos. Mas juntos. Peguei a chave. Sim, com certeza sim. Morar com o Colin foi fácil. Praticamente não tínhamos nada. Meu sofá esquisito, meio fedido, a cama razoável dele, pratos todos diferentes. Mas a gente se virava. Nossos horários de trabalho nunca batiam muito. A gente se cruzava de manhã, deixava bilhete, jantava junto quando dava. Nada luxuoso, nada do que meus pais sonharam pra mim, mas real. E era meu. Uns 3 meses depois que me mudei, recebi uma mensagem da pessoa anônima do Facebook. Saí, finalmente. Usei seu blog como guia. Tô com medo, mas tô livre. Meu Deus, tá bem? Precisa de alguma coisa? Tô bem. Fiquei na casa de uma amiga, começando do zero. Só queria agradecer. Você me mostrou que era possível. Você que conseguiu, não fui eu. Tenho muito orgulho. A gente devia se conhecer um dia, quando eu estiver mais estável. Vou esperar. E assim, trocamos e-mails, viramos correspondentes, compartilhando nossas histórias. Mudava um detalhe, outro, mas o roteiro era sempre o mesmo. Meus pais eram do tipo que planejavam cada passo da minha vida. Casamento pra eles não passava de um acordo comercial. Foram anos sendo manipulada até que, finalmente, consegui me libertar. Não foi fácil, nem barato, mas consegui sair dessa. Resolvi contar a história deles no meu blog, claro, com permissão e mantendo o anonimato, mas sem inventar nada. O blog foi crescendo, ganhou força, virou referência e, rapidinho, se transformou numa comunidade. As pessoas começaram a se reunir, se apoiar, ajudar quem queria escapar. Um dia recebi um e-mail de uma editora. Tinham lido o blog e queriam saber se eu topava escrever um livro. Um livro? Perguntei pro Colin. Sobre o quê? Sobre isso mesmo. Sua história, como você pode ajudar os outros. Não sei. E o termo de confidencialidade? Conversa com a Patrícia. Fui falar com ela. Ela leu o NDA com calma e disse: você pode contar suas experiências de forma geral. Só não pode citar nomes nem mostrar documentos. Mudando uns detalhes que te identifiquem, está tudo certo. Fiquei pensando durante um tempo. Um livro sobre a minha história, que poderia ir muito além do blog para ajudar ainda mais gente. Eu topo, respondi à editora. Escrever levou 1 ano inteiro, entre trabalho, aulas e rotina com o Colin. Mas terminei. Lancei Rompendo Correntes, guia para escapar da coerção familiar, por uma editora pequena. Não virou best-seller, mas vendeu seu tanto e sempre aparecia alguém precisando. Comecei a ser chamada para falar em faculdades, grupos de apoio, eventos pequenos. Contava minha história, ajudava quem precisava. O Colin não perdeu um evento. Ficava sempre no fundo, me olhando com orgulho. Você está mudando vidas, falou depois de uma palestra bem intensa. Eu só conto a verdade. E é assim que as vidas mudam. 3 anos depois de sair de casa, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas atendi. É você? Perguntou uma voz feminina. Quem fala? Jennifer Castellano. A gente nunca se conheceu de fato, mas fui contratada pelos seus pais para te vigiar. Eu sei. Queria pedir desculpas e avisar que pedi demissão. O que me pediram era errado. Eu nunca devia ter aceitado. Por que está me ligando agora? Porque li seu livro e percebi que meus próprios pais fazem coisas parecidas. Talvez não tão extremas, mas parecidas. Você me fez enxergar. Conversamos muito. Ela me contou a história dela. Compartilhei o que sabia, mandei recursos. Obrigada, disse antes de desligar, por ter tido coragem de contar. Finalmente, aquela pessoa anônima do Facebook me revelou o nome. Mandou e-mail, disse que estava pronta para se encontrar comigo. Marcamos numa cafeteria e quando ela entrou, reconheci na hora, apesar da gente nunca ter conversado. Era alguém que eu já tinha visto na faculdade, do círculo dos meus pais. Tinha ido até no meu noivado. Eu estava no seu casamento também, me contou. Te vendo renovar os votos, sabendo tudo que eu sabia, tudo que nós duas vivíamos. Foi doloroso. Por isso te mandei aquele pendrive. Você me salvou, e se salvou também. Eu só repassei a informação. Por que não me contou antes? Porque eu não tive coragem. Achei que ajudar já seria suficiente. Que eu conseguiria viver a minha fuga através da sua. Mas você também conseguiu sair no fim das contas. E foi você quem me mostrou o caminho. Viramos amigas de verdade. Nos encontramos sempre. Demos força uma pra outra e juntas ajudamos outros. 4 anos depois, o Colin me pediu em casamento de verdade. Dessa vez, foi ideia dele. Escolha minha, nada extravagante. Só nós dois em casa. Ele pediu, eu aceitei. Sem contratos? Brinquei. Sem negócios? Só nós dois, sendo bobos e apaixonados. Perfeito. Casamos no cartório, cerimônia mínima, só os amigos. A Patrícia foi, já era mais que advogada, era amiga de verdade. Meus pais não foram convidados. Mesmo assim, mandaram um cartão. Estamos felizes por você. Com amor, mamãe e papai. Li uma vez, guardei, não respondi. Talvez um dia eu esteja pronta para conversar. Talvez não, mas tudo bem.
5 anos depois de tudo virar do avesso, terminei a faculdade de psicologia e iniciei o mestrado. Foquei em sistemas familiares e coerção. Abri consultório meio período para ajudar quem também tentava sair de famílias controladoras. Orientava recursos, guiava juridicamente, ajudava a construir novas vidas. Era um trabalho pesado, emocional, mas o Colin suportou tudo, trabalhando como engenheiro de áudio, pagando as contas, cozinhando, me ouvindo quando precisava desabafar. A grana ainda era curta. A gente seguia na batalha e aprendendo a viver junto. Mas éramos realmente felizes. Uma felicidade sem máscaras, sem condições, só aquela felicidade bagunçada e linda. Passei a atualizar menos o blog. O tempo ficou curto, mas continuava aparecendo. Lia mensagens, conectava gente com recursos, e a comunidade seguiu crescendo sozinha. Pessoas se ajudando, compartilhando histórias, descobrindo a liberdade. Uma mensagem me marcou, de alguém novo, jovem, assustado. Acabei de descobrir que meus pais planejam meu casamento desde os meus 15 anos. Não sei o que fazer. Estou apavorado, mas sua história me deu esperança. Você pode me ajudar? Respondi na hora. Claro que posso. Você não está sozinho. E você vai conseguir sair dessa, eu prometo. Mandei contatos, links, tudo o que eu gostaria de ter tido. Eles responderam. Obrigado por ter sido corajosa primeiro. Assim, o resto de nós pôde seguir o caminho. Mostrei pro Colin. Foi pra isso que tudo valeu a pena. Falei. Valeu cada segundo. 6 anos depois de ter saído, meus pais procuraram contato de novo. Perguntaram se podíamos conversar. Ponderei por semanas. Conversei com o Colin, com a Patrícia, com minha terapeuta. No fim, aceitei. Marcamos numa cafeteria, lugar público, saída planejada. Eles estavam diferentes, envelhecidos, cansados. O cabelo do meu pai bem mais grisalho, minha mãe com rugas novas. Obrigada por ter vindo, minha mãe disse. O que vocês querem? Pedir desculpas. De verdade, ela respondeu. Faz anos que estamos em terapia, tentando entender, reconhecendo nossos erros. Meu pai completou. Tratamos você como investimento, não como filha. Nos convencemos de que era amor, que era pra te proteger, mas era só controle. Totalmente errado. Minha mãe continuou. Destruímos nossa relação. Perdemos anos que não voltam. Te machucamos de formas que ainda estamos descobrindo. Por que só agora? Por que dizer isso depois de 6 anos? Porque antes não estávamos prontos. Meu pai falou. Precisamos de tempo pra entender, pra realmente mudar. Não estamos aqui pra pedir perdão, nem merecemos. Só queríamos que você soubesse que entendemos o que fizemos. E sentimos muito. Fiquei ali, olhando para quem moldou minha vida toda, pro bem e pro mal. Agradeço por falarem isso, consegui dizer. Mas não sei se consigo ter uma relação com vocês. Foi muita coisa, muita dor. A gente entende, disse minha mãe. Só queríamos que você soubesse. Temos orgulho de você, do que você conquistou, de quem você se tornou, mesmo sem a nossa presença. Principalmente porque vocês chegaram lá por conta própria. Eles balançaram a cabeça, aceitaram. Terminamos nosso café, nos despedimos. Eu não sabia se veria eles de novo, nem se queria, mas pelo menos foi verdadeiro. Finalmente verdadeiro. Depois, o Colin veio me buscar. E aí, como foi? Aconteceu, eles pediram desculpa. E você, como tá se sentindo? Não sei, aliviada talvez. Só de terem reconhecido tudo já é alguma coisa. Já é. Fomos pra casa, nosso apartamento pequeno, a vida que a gente escolheu, o nosso amor de verdade. Naquela noite, abri o notebook e escrevi mais uma vez no blog. Pra quem tá lendo isso e ainda se sente preso, quem ainda vive seguindo o plano de outra pessoa, quem ainda morre de medo de sair, você consegue. Não vai ser fácil, nem confortável. Você vai perder algumas coisas: dinheiro, família, segurança, planos, mas vai se encontrar. E isso não tem preço, eu prometo. De quem já passou por isso? Liberdade compensa. Sempre. Tenha coragem. Dá o primeiro passo. Pede ajuda. Vai construindo do seu jeito. Você merece. Você merece ser livre. E não tá sozinha. A gente tá aqui. Todo mundo que já fez esse caminho pronto pra te ajudar a trilhar o seu. Você consegue. Eu confio em você. Publiquei o texto, fechei o notebook, olhei pro Colin dormindo ao meu lado. Aquela era a minha vida. A que eu escolhi. A que eu construí. A que ninguém manda além de mim. E era absolutamente perfeita. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Até a próxima!